Vamos falar de Vasco. Tem o jornalista Gilmar Ferreira, tem uma notícia sobre uma possível treta entre o Pedrinho e a 77. Depois o Pedrinho fez um vídeo praticamente desmentindo o jornalista. Tem sobre o Léo e tem sobre o Lucas Pinto. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. Ainda vai se oficializar a apresentação do elenco, muito provavelmente será no dia 6 de janeiro, já que no dia 17 começa o Campeonato Carioca. O Vasco estreia ou no dia 17 ou no dia 18 contra o Boa Vista. Mas deverá ser um time sub-20, já que o time principal deve viajar para Miami ou para a Argentina fazer a pré-temporada fora do Brasil. Bom, hoje de manhã saiu uma nota no O Globo, assinada pelo experiente jornalista Gilmar Ferreira, dizendo que havia um ruído, por assim dizer, entre o Pedrinho e o executivo da 77, inclusive que o Pedrinho estava pedindo um contrato da empresa e que isso não teria soado bem com os americanos. Bom, Pedrinho depois fez um vídeo dizendo que não procede a suposta briga entre ele e o executivo da 77, mas diz que não será omisso e irá brigar pelos interesses do Vasco. Veja o vídeo. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Passando aqui para esclarecer um ponto com vocês. Saiu uma matéria hoje e eu não fui consultado, e essa matéria não procede. Inclusive, eu estava numa reunião virtual agora com os dirigentes da 777. Neste momento, é o início de uma relação e eu preciso entender qual vai ser a dinâmica. Obviamente, também preciso ver e ter conhecimento do que é o contrato. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: eu não vou ser omisso e vai ter muita transparência e o torcedor vai ter conhecimento de tudo. Tá? Bom, o que eu apurei era que não há realmente briga, pelo menos no momento não há nenhum atrito entre o Pedrinho e a 77, até porque o Pedrinho ainda não tomou posse como presidente, vai tomar apenas no dia 22 de janeiro, mas eles têm sido convidados, inclusive teve hoje uma reunião com o executivo da 77, que o Pedrinho praticamente só viu, né, que foi a prestação de contas, e o presidente Salgado, ainda é presidente, Salgado esteve nessa reunião. O Pedrinho foi convidado, ouviu a prestação de contas da 77. Nós vamos aguardar que todos nós estamos curiosos como será realmente a relação quando o Pedrinho tomar posse como presidente da associação. Bom, o Vasco hoje chegou a um acordo com o São Paulo pelo Léo Pelé. Chegou dando uma notícia que o Vasco havia pago todas as prestações, né, que estava devendo do São Paulo pelo passe do Léo, que o Vasco comprou o zagueiro em janeiro desse ano e dividiu em várias prestações, mas o Vasco não havia quitado e estava em débito com o São Paulo pelo Léo. Bom, o Vasco, na verdade, pagou os atrasados e renegociou as prestações que ainda vai vencer para ficar em dia com o São Paulo pelo compra do Léo. Lembrando que o Vasco comprou o Léo por 3 milhões de dólares, equivalente a 16 milhões de reais. E agora tudo certo entre o Vasco e o São Paulo. E também o Vasco ontem quitou com a Aerosport pelo Lucas Pinto, e saiu uma matéria no Globo Esporte que tem um contrato
da venda do Vasco, do Corinthians para o Vasco, que prevê que caso o Lucas Pinto faça 50 partidas como titular, o Vasco terá que pagar mais 5 milhões e 300 mil por mais 20% dos direitos do lateral esquerdo. E o Lucas Pinto terminou o ano com 49 partidas como titular. Muito provavelmente na estreia do Campeonato Carioca, quero dizer, muito provavelmente o Vasco vai jogar os primeiros jogos no Campeonato Carioca com o time B, né, o time sub-20, deve começar a jogar como time principal na 6ª rodada contra o Flamengo. E assim que o time principal for a campo, o Lucas Pinto vai fazer 50 jogos como titular. Isso se não contar também amistosos, porque botando o Lucas Pinto nesses jogos com o Vasco fora na pré-temporada, ele vai completar 50 jogos como titular. O Vasco terá que adquirir mais 20% do contrato aí, no direitos federativos e econômicos do lateral. Então é isso, galera. Até mais Vasco. A torcida ansiosa por reforços ainda por enquanto em negociação, mas em breve o Vasco vai anunciar jogadores para qualificar o ano.